Na adolescência, você decide mesmo seguir a carreira de atriz? Porque você também é jornalista. Sim, eu decido seguir a carreira de atriz, mas daí entra a minha mãe, Ah, né? E a minha mãe fala que não, atriz não. Que eu tinha que ter alguma coisa para... Alguma profissão. Porque naquela época ainda, ser artista era uma coisa meio preconceituosa. Muito, né? Preconceituosa, muito. Ou você era prostituta ou era gay, né? Ou era sapatão também, entendeu? Então tinha toda esse ranço, né? Esse ranço, né? Era um negócio, né? Era muito pesado. Muito, né? Porque é a questão da minoria mesmo, né? E daí sua mãe fala isso pra você e você não bate o pé. A minha mãe a preocupação maior da minha mãe nem foi essa questão social do artista, foi a questão econômica do artista mesmo. Como é que você vai sobreviver? Como é que eu ia sobreviver fazendo teatro, fazendo arte, entendeu? E aí ela fala que não, que eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa sobreviver, que eu tenha algum dinheiro. E aí eu fiquei entre fazer pedagogia, ser professora ou fazer jornalismo, né? Aí eu fiquei pensando que pedagogia, eu não tenho muita, assim, dom para ser professora, entendeu? Chegar numa sala de aula e ter paciência, né? Eu acho que isso é um sacerdócio. Mas eu achava que o jornalismo ele ia poder me ajudar no teatro, entendeu? Porque eu acho que eu poderia desenvolver, por exemplo, a escrita, né? A questão da TV, né? Do rádio. E ajudar mais você ainda no desembaraço. Exatamente. E aí eu achei melhor fazer jornalismo. Daí eu fui fazer jornalismo, ela achou que também seria interessante para mim, né? Só que eu não sabia, né? Mas é outra profissão que é um sacrifício também, que ganha pouco também. Você acabou optando pelas duas piores, né? Pelas duas piores, entendeu? Quer dizer, eu não tenho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Aí o seu primeiro emprego é como jornalista ou você consegue uma peça? Não, como é que meu primeiro emprego foi como jornalista. Eu fui trabalhar no Vale Paraibano. Eu estava no 2º ano de jornalismo e eu trabalhava, eu tinha que pagar minha faculdade. Eu trabalhava como secretária. No jornal? Não, eu trabalhava numa empresa. Na antiga Engesa. Nossa, meu pai trabalhou lá. Então, fazia armamento... de guerra, essas coisas assim. Exatamente. Eu era peã de fábrica mesmo. E eu trabalhava lá como secretária porque eu precisava pagar minha faculdade. Só que quando eu entrei no 2º ano de jornalismo, eu fiquei pensando assim, eu falei assim, essa faculdade não vai me dar suporte para eu trabalhar na área em jornalismo, entendeu? Assim, a faculdade ela é uma coisa teórica, é uma coisa, né? Eu falei, ela não vai me dar suporte para isso. Aí eu conversei muito com meu pai na época, eu lembro. E falei para meu pai, falei, olha pai, eu ganhava muito bem, né? Como secretária, ganhava muito bem. E de repente eu ia trabalhar para ganhar nada praticamente. Né? E mal dava para eu comer meu sanduíche. Daí eu conversei muito com meu pai e meu pai falou assim, não, eu te ajudo, né? Se você acha que é por aí, eu te ajudo. E eu acho que foi aí a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Porque eu saí daquele lugar que não tinha nada a ver comigo, né? E eu fui trabalhar no jornal. Anos 80 isso? Anos 80. E foi aí que eu conheci, né, pessoas maravilhosas, entendeu? Na época da Nídia. Da Nídia, da Iara de Carvalho, do Paulo Bicarato, do Nelson Homem de Mello, do Jorge Licursi, do Cezinha, do Sérgio de Paula, né? Foram grandes mestres, né, que eu tive. Olha a sorte que eu tive, né, de trabalhar com grandes mestres mesmo do jornalismo. E aí eu gostei.
Eu gostei de fazer, sabe? Eu gostava. Então eu vi que, além do palco, eu vi que eu tinha uma coisa a mais para mim. Quer dizer, você gostou, mas não ao cúmulo de querer largar a carreira de atriz. Não. Não, né? Eu não consegui. Eu tentei várias vezes, entendeu? Tentei várias vezes me dedicar só ao jornalismo e não pensar mais como atriz, não pensar mais no teatro. Entendeu? Mas daí o que fazia voltar? Não conseguia. Eu ficava extremamente frustrada. Alguma coisa faltava em mim, entendeu? Eu não conseguia, eu ficava até mal-humorada, para você ter uma ideia, sabe? Assim, eu não conseguia ter. É uma coisa que me complementa mesmo. É uma coisa que é engraçado, sabe? Mas faz parte da minha vida, entendeu? Eu não sei hoje o que eu faria agora. Por exemplo, eu larguei o jornalismo, né? Eu não trabalho mais diretamente, né? Mas eu não consegui até agora largar o palco, assim. Né? E você agora está fora do jornalismo, mas não é uma coisa que te faz falta, como o teatro fazia antes. Não. O jornalismo, eu admiro o trabalho, né? Assim, acho uma delícia esse lance de você. Eu adorava fazer entrevistas também, né? Gostava de conhecer pessoas, né? Fazer matérias, porque você também tem uma questão social, né? Você também tem um trabalho social, né? Que você contar histórias, né? Exatamente. E com muitas dificuldades, né? E daí isso é fundamental, né? Mas não sei, parece que o teatro ele é uma coisa que ele precisa das minhas sensações, das minhas emoções, entendeu? E eu acho que é ali que eu consigo me mostrar, né? É ali que eu consigo ficar por inteira. Expressão total, né? Assim como alguém que escreve, né, que consegue, ali ele consegue se encontrar, o artista plástico que, né? É um dom, uma vocação. Uma vocação, exatamente. Então, não sei se eu tiver que largar, entendeu? Não sei o que eu faria, né? Assim, depois de 30 anos trabalhando com isso. Tendo um marido diretor de teatro. Pois é. E eu, assim, engraçado foi que quando eu entrei no jornal para trabalhar, eu decidi parar com o teatro. Falei, não, então eu vou me dedicar aqui, né? Tinha excelentes mestres ali, né? Poderia crescer, né? Tanto que eu cresci, né? Entrei como uma estagiária e cheguei a ser editora, né? Então foi um crescimento, assim, mas alguma coisa me faltava, né? E daí nesse meio tempo foi que a Fundação Cultural, na época, em 86, abriu inscrição para um curso livre de teatro, que era um curso de formação durante um ano todo, né, que iam trazer profissionais, realmente trouxeram grandes profissionais que estão até hoje, né, no cenário do teatro, e trouxeram profissionais para trabalhar corpo, voz, teoria. E eu falei, quer saber? Era final de semana. Falei, eu vou fazer esse curso. Se não acontecer nada, pelo menos me complementa, né? E foi aí que eu conheci o Cláudio, foi nesse curso que eu conheci o Cláudio e daí acabou. Ele era um dos professores? Não, ele não era professor, ele coordenava o curso pela Fundação Cultural. Ele que trouxe, ele que foi atrás desses profissionais, entendeu? E ele conseguiu trazer esses profissionais, né? E aí a gente se conheceu e começamos a namorar, né? Ficamos juntos e nos casamos logo depois. Quer dizer, você então no finzinho dos anos 80 você já conciliava jornalismo e já fazia peças também? Não, eu já comecei, sim,
em 86. Quando eu voltei para esse curso, eu comecei a conhecer as pessoas. Daí né? Não tem jeito. Aí, então vamos fazer tal peça, e daí começamos a fazer um trabalho, né? Daí sim, eu comecei a trabalhar com jornalismo e também com teatro. E era difícil ou você conseguia numa boa fazer as Não, era difícil porque na época o Vale Paraibano não tinha horário, né? Você tinha horário para entrar, mas não tinha horário para... Você sabe disso, você como jornalista sabe que a gente não tem horário para entrar. E quando tem o serão, né, a sexta-feira, que você fecha 2 jornais, sábado e domingo, né? Era uma loucura. Mas eu era insistente, entendeu? Eu conseguia. Falei, não, final de semana eu vou. Durante a noite eu saía pregada do Vale Paraibano, mas eu ia ensaiar, né? E era uma coisa que me completava, sabe assim? É o tal do sacerdócio que você falou dos professores. Exatamente. Na sua parte também. Né? Na minha parte. E por quê? Porque eu acho que... eu acho que o teatro ele tem uma missão que vai além da questão estética, sabe? Da questão... eu não consigo ver o teatro como uma coisa de aparecer, sabe? Mas sim uma coisa de você se ver. Reflexão, né? Entendeu? E você teve referências no mundo teatral, artistas que você admirava, ou diretores? Então, eu tive logo quando eu comecei, que eu fiz esse curso em São José, eu quis me aprofundar. E aí eu fui para São Paulo e fui ter aula com a Miriam Muniz. Né? E a Miriam Muniz, ela era uma atriz e diretora maravilhosa, né? Mas ao mesmo tempo ela não perdoava, né? Então o que tivesse que falar, o que tivesse que apontar, entendeu? Ela falava, apontava e ela era cruel assim, entendeu? É uma coisa que deixou traumas? Ou? Ao contrário, eu chorei muito, sofri muito por causa daquela mulher, mas foi ela que falou, olha, se você continuar, é porque você realmente, esse é o seu caminho. Ela falava isso, entendeu? Quem continuar aqui é porque é o caminho. Quem não continuar, quem quer fazer sucesso, quer ter fama, aqui é o lugar errado. Entendeu? Porque é isso, esses dias mesmo a Marieta Severo falou, né? São poucos os que ficam, né? Porque todo mundo acha que é um glamour, que é uma coisa linda. Não, é muito sacrifício, é você deixar sua família de lado, né? Deixar seu ego de lado, deixar amigos, né? Você perde muito amigos, né? Por conta de não ter tempo para... Não só tempo, mas dessa verdade que você tem que trabalhar, né? Dessa coisa de você ser e estar, né? Não tem como fingir. Quer dizer, a sinceridade dói, mas é verdadeira, né? Exatamente. Você chegou a fazer curso fora do país também, não? Sim, fui para os Estados Unidos e fiquei 3 meses lá e fiz um curso, né, era teórico e prático. E foi muito bom. Também foi assim embora eu ache assim que nós aqui no Brasil, eu acho que o teatro ele é muito criativo, né? Porque nós não temos o dinheiro que o americano tem, né? A gente não tem as facilidades que eles têm, né? Por exemplo, essa universidade que eu fui na Geórgia, os alunos tinham tudo, né? Tinha um palco à vontade, tinha professores, tinha tudo que você podia imaginar, né? Do bom e do melhor numa universidade.
contatos, né, assistir espetáculos. E aqui a gente tem a maior dificuldade nisso, né? Mas a gente, por exemplo, eu ando nas escolas de teatro daqui, na Unicamp, na USP, e eu vejo o povo trabalhando na raça mesmo, né? Trabalhando com muita criatividade. Então eu acho que o Brasil é uma referência, entendeu? Em artes eu acho que o Brasil é uma grande referência. Vamos falar um pouquinho agora da Andréia, artista de teatro, porque você também é diretora. Sim. Que tipo de diretora você saiu? Se eu vou perguntar se você é como seu marido, como diretor, porque eu fiz uma entrevista com ele o ano passado. Daí eu perguntei pra ele, como é que é a Andréia dirigida por você? Daí ele falou, como é que é você sendo diretora? Você é exigente? Como é que você se comporta? Qualquer lugar, né? Você tendo um funcionário que reclama é um negócio muito chato. Então eu procuro, assim, respeitá-lo naquele momento, né? Depois eu choro em casa, sabe? Fico frustrada. Faz parte.